Abra a sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, no seu capítulo 25. Glória a Deus. Eu quero externar a Deus minha gratidão por mais essa noite estar aqui juntamente com os irmãos, juntos, adorando a Deus. Aos irmãos também que nos acompanham através dos vídeos gravados aqui na MPV. Os irmãos têm nos acompanhado em casa, que Deus abençoe. Deus também fala com os irmãos que estão em casa. Mateus capítulo 25, glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto bíblico: então o reino dos céus será semelhante 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas, adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nós do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga, ou está se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós, e vós ide antes aos que vendem e comprai para vós. Pode tomar os vossos assentos, irmãos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, essa mensagem que o Senhor traz ao nosso coração nesta noite, ao culto de Santa Ceia, não é com o objetivo de julgar, mas é com o objetivo de despertar. Porque a palavra de Deus para muitos é julgamento. Quando não entende e compreende o que Deus fala por meio dela. Mas para outros que entendem e ouvem o que Deus fala, vem de forma de despertamento. E este texto bíblico vem muito a martirizar em meu coração de uns dias para cá. Até eu comuniquei com a minha esposa hoje à tarde e falei: o meu desejo é a de transmitir para a igreja da mesma forma que o Espírito Santo transmitiu para mim. Só que eu sei que muitas das vezes ao meu coração a palavra chega de uma maneira, mas ao coração da igreja chega de outra maneira. Mas a vontade de todo pastor que tem preocupação com o rebanho, em caminhar, em viver em uma vida com Deus, é de transmitir da mesma proporção do que Deus fala com ele. Só que não somente transmitir, mas da mesma maneira que a palavra em mim causou temor e tremor, da mesma maneira o meu desejo é que a palavra também causa temor e tremor no coração da igreja, para que não viemos ser apenas ouvintes esquecidos, ou às vezes a gente está distraído no culto, porque quando Jesus voltar, Ele não vai ter ninguém por inocente, porque muitos estão desapercebidos, mas não desavisados. Constantemente, Deus está alertando o seu povo, Deus está alertando a sua igreja. E essa passagem bíblica, o contexto do capítulo 24, está falando dos últimos acontecimentos que teria sobre a terra,
falando a respeito da frieza espiritual, falando a respeito da iniquidade se multiplicar, falando a respeito da multiplicação dos falsos profetas, falando a respeito do espírito do anticristo, que já está permeando entre a igreja e entre o mundo. E vem uma série de alerta e de despertamento para a igreja do Senhor. E no capítulo 24, quando chegamos no verso 32 por diante, Jesus então começa uma série de parábolas. E essa série de parábolas que Jesus está narrando, enfatizando, sempre está falando da vigilância, sempre está falando de um despertamento espiritual, e sempre está martirizando concernente à vigilância. E aqui no capítulo 25, Jesus está reforçando novamente, trazendo uma parábola que para nós, principalmente em nossos dias atuais, e redobre a sua atenção agora em nome de Jesus, que é de suma importância esta palavra, e de suma urgência aos nossos dias ordiernos, aos nossos dias atuais. Esta palavra é mais atualizada do que o jornal que vai ser lançado amanhã. Esta palavra é viva, eficiente e eficácia, e todos aqueles que não dão ouvido a esta palavra, um dia vai pagar um alto preço, e saberás que a última verdade, que a única verdade que prevalece neste mundo de trevas, neste mundo de ilusão, é a inerrante, imaculada, santíssima palavra de Deus. Jesus de Nazaré, ele começa contando esta parábola, falando de 10 virgens, falando de 5 loucas e de 5 prudentes. Ele está dizendo: e a noiva vai ao encontro do noivo. Ou seja, nós trazendo na cultura, na liturgia de Israel, nós sabia que quando o noivo, ele esperava a sua noiva, ela vinha para a cultura de Israel à noite, e ela vinha com as suas 10 damas de honra, com as suas lamparinas na frente, clareando o caminho ao encontro da noiva, ao encontro do noivo. E a lâmpada não poderia se apagar, o azeite da lamparina não poderia acabar, e indo-se ao encontro, as 10 damas de honra com as suas lamparinas acesas, ia clareando o caminho. Aqui a gente já entende uma verdade e já podemos aplicar. Por que, pastor? Porque as 10 damas de honra aqui está representando as 10 virgens, e aqui está falando de 5 virgens que o seu azeite não acabou, está se acabando, ainda tem azeite na sua lamparina. E vai das 5 prudentes, que carrega consigo azeite e carrega também consigo a reserva. É por isso que as 5 loucas vão dizer: dai-nós do teu azeite. Mas as prudentes sabiam que se desse para as loucas o seu azeite, ia faltar azeite para consigo, a lâmpada poderia apagar e o caminho poderia ficar escuro. Aqui nós entendemos que uma igreja adornada, uma igreja lavada, uma igreja santificada, uma igreja remida, uma igreja que caminha com a sua lamparina acesa, não vai trilhar caminho de escuridão, porque a lamparina vai clarear o caminho. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A lâmpada que acesa representa e tipifica a palavra de Deus, que vai nos conduzir neste mundo de treva, e a gente não vai se perder no caminho que estamos indo ao encontro do nosso noivo, que é o nosso Jesus Cristo. Ah, irmãos, a lâmpada representa a palavra santa, a palavra genuína. O azeite representa a unção, o azeite representa o Espírito
Espírito de Deus em nossas vidas. Agora diz o texto que indo elas ao encontro do noivo, você entendeu? Deu para compreender? O noivo representa Jesus, as 10 virgens representa a igreja, que embora não apareça aqui igreja, mas as 10 virgens representa a igreja do Senhor. O noivo que vem à meia-noite representa o Cristo que vai vir uma hora que ninguém está esperando. E olha lá, aí diz o texto bíblico que ouve-se um grito. Alguém está chegando, está gritando e está dizendo, e a mensagem da noite é essa: aí vem o noivo. A mensagem é: aí vem Jesus, aí vem o Cordeiro, aí vem o Senhor. A mensagem de alguém que está gritando pelas ruas por meia-noite dizendo: aí vem o noivo, vem gritando. É por isso que muita gente fala: por que os crentes gritam tanto? É porque o Espírito de Deus dentro da gente nos faz gritar, nos faz clamar pela urgência dos últimos dias que nós estamos vivendo. E o Senhor falou comigo: esta palavra, ela foi pregada há mais ou menos 1800 anos atrás, mas até hoje ela continua sendo atualizada e viva em nossos dias. E o tempo é esse. Tem alguém que está gritando e está dizendo: aí vem o noivo. Eu não troquei e não vou trocar a mensagem do arrebatamento pela mensagem da prosperidade. Porque, pastor, eu não vim pregar que você vai ter carro, que você vai ter casa, que você vai ter dinheiro. Eu vim pregar nesta noite que o carro vai ficar, a casa vai ficar, o dinheiro vai ficar, mas que Jesus vai voltar e nada vai nos segurar nesta terra. Esposa, esposo, filho, gravidade não vai nos segurar. Quando Jesus vier, as prudentes vai ter um encontro com ele, e as loucas, pastor, vai continuar sentada. Alabraxúria, decalabai, decalavasteri, bidicalabanai. Nós estamos aguardando o noivo. O noivo, pastor, já não se prega mais isso, mas tem alguém que está gritando e está dizendo: o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. Ainda tem igreja que prega arrebatamento, ainda tem igreja que prega santidade, ainda tem igreja que prega renúncia, ainda tem igreja que prega céu, ainda tem igreja que prega inferno, ainda tem igreja que prega salvação, ainda tem. E eu quero crer que em meio a essa geração corrupta aqui na MPV, Deus está levantando uma geração de noivas prudentes, prudentes, prudentes. Então vamos lá. O reino do céu é semelhante a 10 virgens. As virgens loucas fazem parte do reino do céu. As virgens prudentes também fazem parte do reino do céu. O reino do céu é semelhante a 10. O reino do céu não é semelhante a 5, é semelhante às 10. E aqui tem uma grande advertência e uma grande alerta para a igreja da atualidade. De fato, a igreja que está esperando, mas de forma adornada, o esposo, o noivo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Olha bem o que diz o texto bíblico: 5 são loucas. E olha a expressão da exegese do texto que Jesus está explicando, está falando: 5 são loucas. Olha bem o que ele está falando: 5 são loucas. Você já parou para poder pensar o que é uma pessoa louca? Uma pessoa louca é a pessoa que anda fora de si, não está na sua razão natural, não está vivendo de forma
forma certa ou correta. A pessoa louca é totalmente desorientada, ou seja, aos consentimentos de Deus. Todos aqueles que vivem distante do Senhor, ou que vivem com pouco azeite, ou que vivem se rastejando, morre e não morre espiritualmente, porque não tem um posicionamento diante do propósito e do chamado de Deus sobre a vida desta pessoa, é considerado como uma pessoa louca diante de Deus, é desorientada, está perdida, está perdido, está sem direcionamento, não sabe nem o que está fazendo da própria vida. Irmãos, e o problema aqui é que as 5 loucas, elas não estão longe, elas não estão distantes, elas estão dentro da casa do Senhor. É Jesus dizendo: as loucas não vão estar longe, as loucas estão dentro da minha casa, ouvindo a minha palavra, ouvindo eu falar, ouvindo eu repreender, ouvindo eu exortar, ouvindo eu consolar, ouvindo eu falar, mas continua com a atitude de louca. Não adianta dizer que está esperando Jesus aqui dentro, se lá fora a atitude é de louca. Não adianta dizer que está esperando Jesus voltar, se a atitude continua sendo de louca. Pois nesta noite, se tiver alguém em nosso meio que a atitude é de louca, você vai voltar para o seu estado normal, você vai voltar para o centro do propósito de Deus, você vai voltar para o centro da vontade de Deus. Deixa essa loucura de lado, deixa esta loucura de lado. As 5 loucas vão dizer para as prudentes: porque, pastor, quando ouviu-se o grito, aí veio o noivo, todas estavam dormindo, todas acordaram. E aqui é algo preocupante. Por quê, pastor? Porque estavam todas dormindo, todas estavam dormindo, mas eu creio que ainda antes da última trombeta soar, vai vir um despertamento sobre a nação brasileira e sobre o mundo inteiro, que vai acordar as 10 virgens prudentes, mas também as 5 virgens prudentes, mas também as 5 virgens loucas também vão se despertar. O despertamento não é só para as 5 virgens loucas, mas é também para 5 virgens prudentes, porque olha lá, que tem gente que até tem chamado o propósito, mas está dormindo, está dormindo, está dormindo, e a igreja precisa se despertar. Olha só o que diz o texto: tem alguém que está com a lamparina acesa e até tem reserva, mas está dormindo, até tem reserva, mas está dormindo. O que é isso, pastor? Ora, jejua, se consagra, até congrega, mas não se despertou para poder se levantar e para poder fazer alguma coisa em benefício ao reino do céu, em benefício ao reino do Senhor. A Bíblia diz que quando houve-se o grito, as 10 se levantaram, e quando as 10 se levantaram, percebendo as 5 loucas que o azeite estava pouco, elas vão dizer para as 5 prudentes: dai-me do teu azeite, porque o meu está, a minha lâmpada está se apagando, a minha lâmpada está se apagando. Irmãos, isso aqui é preocupante demais em nossos dias. Porque, pastor, elas tinham um pouquinho de azeite e a lamparina ainda estava acesa, mas ela sabia que a lamparina ia apagar, porque o azeite era pouco. E aqui lá vai uma verdade em nossos dias, porque tem alguém que tem um pouquinho de azeite, e esse pouquinho de azeite não vai ser o suficiente para você encontrar com o noivo. Pouquinho de oração não vai ser o suficiente, pouquinho de culto de vez em quando não vai ser o suficiente, pouquinho de jejum não vai ser o suficiente, pouquinho de vigilância não vai ser o suficiente, pouquinho de meditação na palavra não vai ser o suficiente, pouquinho disso, pouquinho daquilo, não, irmãos. Para poder a gente ver o noivo e para poder encontrar com ele, a lamparina tem que estar acesa e tem que estar cheia até o tutano. Não tem que esse negócio de estar meio lá e meio cá, não, porque quem está com pouco azeite está em cima do muro. Um dia quer congregar, outro dia não quer, um dia quer adorar, outro dia não quer. Mas as 5 virgens prudentes tinha azeite. Porque, pastor, quem tem azeite tem oração, a qual está fazendo conforme
a vontade de Deus. Quem tem azeite tem jejum, tem vigilância, tem obediência, tem. Quem tem azeite tem. Porque, pastor, assim que o prudente tem azeite, tem azeite. Quem tem azeite tem honra. Quem tem azeite tem serviço. Quem tem azeite tem obra. Quem tem azeite tem obra. Quem tem azeite tem serviço. Quem tem azeite não está morrendo pelos campos. Quem tem azeite está dizendo: Satanás, tu se levantou hoje, mas amanhã eu estou de pé novamente e vou estar de pé. Mas é cheio, é cheio. Deus quer hoje renovar a igreja. Deus quer hoje levantar a igreja. Deus quer hoje que você ore. Deus quer hoje que o despertamento vem. Deus quer que você hoje saia daqui diferente. Não é amanhã, é hoje. Esse pouquinho de azeite você tem, pouquinho de azeite ainda prega. Pouquinho de azeite ainda fala em línguas estranhas. Pouquinho de azeite ainda revela. Pouquinho de azeite ainda lê um pouquinho de Bíblia. Pouquinho de azeite ainda gosta um pouquinho da palavra. Mas escute, esse pouquinho de azeite não é o suficiente para 5 loucas ter encontro com o noivo. Eu estou falando de salvação. Eu estou falando de ter encontro com o Senhor. Eu não estou falando de holofortes, de coisas momentâneas e passageiras sobre esta terra. Eu estou falando de não é ter nome aqui diante das pessoas e não ter nome escrito no livro da vida. Eu estou falando de vida no altar, de vida com Deus. Não estou falando de mensagem boa, não estou falando de louvor bonito, não estou falando de mensagem perfeita, porque mensagem perfeita, louvor bonito, se amanhã eu não tiver atitude, vou continuar do mesmo jeito, dizendo que o culto foi bom, mas não foi o suficiente para transformar o meu caráter, para transformar a minha vida, para transformar por dentro e por fora. Mensagens perfeitas não está mudando a vida de alguém. Louvores afinados e bonitos não está transformando a vida de alguém. As 5 loucas não estavam longe, estavam juntas, caminhando juntas. No ensaio, as 5 loucas também estavam. Nas visitas, as 5 loucas também estavam. Nas pregações, as 5 loucas também estavam. No coral, as 5 loucas também estavam. Do evangelismo, as 5 loucas também estavam. Na oração, as 5 loucas também estavam. Estava, mas é louca. Tem muita gente que está, mas continua andando na reserva. E todo carro que está na reserva, uma hora a gasolina vai acabar e você vai ficar no prego no meio do caminho. E o que é isso, pastor? Tem muita gente andando na reserva. Oração de 5 minutos não é o suficiente para te manter aceso na presença de Deus. Jejum de 2 horas não é o suficiente para te manter com a lamparina acesa. Meditação da palavra de 10, 5 minutinhos não é o suficiente. 2 horinhas de culto não é o suficiente para te manter aceso. E o que é suficiente, pastor? Se eu orei 10 minutos hoje, amanhã eu vou orar 20. E se eu orei 20, eu vou orar 40. Se eu estudei 1 hora, vou estudar 2 horas. Para poder manter a lamparina acesa é estar constante,
é estar constante, porque o noivo vem e a igreja tem que estar preparada. Não é estar se preparando, é estar preparada. Quem está se preparando não está esperando a volta do noivo. Quem está se preparando não está esperando Jesus, mas quem está preparado está aguardando, e não é esperando de qualquer jeito, não. Se eu fosse falar aqui nessa noite, quem está esperando o noivo, talvez todo mundo levantaria a mão. Dá mais microfone. Talvez todo mundo levantaria a mão. Eu estou esperando, mas esperar não é o suficiente. Não é como eu estou esperando. De que maneira? De que maneira eu estou esperando? De que jeito eu estou? Que tem muita gente esperando Jesus, tem. Mas de que maneira eu estou esperando Jesus? De que forma eu estou esperando Jesus? Esperando, muita gente está de forma relaxada, incomodado, com pouco azeite, não está com reserva. Esperando, muita gente está, e quem está esperando está dizendo: ele pode vir daqui 1 ano ou daqui 10 anos, mas o apóstolo Paulo vai dizer: eu combati o bom combate, guardei a minha fé, e eis que a coroa da justiça está me aguardando, não somente a mim, mas todos aqueles que o amam. Ou seja, não é só esperar, é amar, é amar, é amar, é amar, é amar Jesus. Tem gente que está esperando, mas não ama Jesus. Tem gente que está esperando, mas não ama Jesus. Não é só esperar, é ter amor verdadeiro. Porque, pastor, está escrito: quem ama de verdade obedece. Eu amo, não tem condição de obedecer nenhuma ordem que Deus dá para o pastor, para poder passar para a igreja, e fala que ama. Está na hora de tomar um chá de realidade e abandonar o que está escrito em Timóteo 1:4 por diante, que muitos têm a fé fingida, que o apóstolo vai dizer a Timóteo: tem a fé da sua avó Lloyd, que é a sincera, fé verdadeira, amor verídico. Não é amor de fachada, não é amor quando as coisas apertam lá no pé e sai fora. Amor desse jeito lá fora tem muito. Jesus quer um povo que ama de verdade, porque quem ama Jesus de verdade está esperando o noivo, está esperando. Não é daqui 1 ano, não é daqui 2 anos, não é daqui 20 anos. Quem ama está dizendo: a qualquer momento eu vou ao encontro do meu amado, a qualquer momento eu vou ao encontro dele, ou ele vem ao meu encontro. Quem ama está esperando ele, não é daqui 2 anos, está esperando ele, é hoje. A igreja neotestamentária estava esperando Jesus como se fosse o último dia deles sobre a face da terra. A Bíblia diz 318 vezes que Jesus Cristo veio. E o que é isso, pastor? É uma igreja que pregava sobre a volta de Jesus. É uma igreja que pregava todos os dias dizendo: ei, o Senhor vem, não se esqueça, Ele vem, Ele vem. A igreja do Novo Testamento pregou que Jesus vem, e a IPV está pregando que Ele vem. Baixa o fundo, baixa o fundo. A igreja do Novo Testamento, a igreja neotestamentária, pregava todos os dias, todo o sermão deles. Certamente eu posso crer que se resumia dizendo: não se esqueça, Ele vem.
Não se esqueça, Ele vem. Por isso que a igreja amava. Por isso que a igreja não é egocêntrica. Por isso que a igreja não pensava só em si, no seu próprio umbigo. A igreja amava. E se a igreja amava, estava disposta a morrer por Jesus, disposta a perder a sua vida, porque ninguém morre por coisas que duvida. Pessoas perdem a vida por pessoas porque acreditam. Deixa eu botar esse negócio aqui, irmão. Se você acredita, no mínimo, que Deus quer dessa geração, no mínimo, que o ame de verdade. Dai do vosso azeite. Elas vai dizer, toma. Vai dizer, não. Elas vai dizer, não. Por quê, pastor? Porque salvação é individual. Reino do céu é tomado por esforço e não é de qualquer jeito. Se elas dão do azeite delas para 5 loucas, ia faltar para elas também. E quer ouvir uma verdade? Tem muita gente dizendo, estou pingando azeite, tá nada, está sobrevivendo com o que tem, se tirar um pouquinho morre. Tem gente dizendo, eu estou navegando no poder, estou navegando na unção, tá nada, só tem um suficiente, se tirar um pouquinho vai faltar e vai morrer no meio do caminho. Porque tem gente que não quer assumir o estado crítico espiritual que está vivendo. Aqui tem 5 loucas dizendo, dai-vos do teu azeite. Elas vão receber o que? Não. Porque, pastor, quer orar, vai orar você. Quer jejuar, vai jejuar você. Vai orar, vai ler Bíblia e vai comprar onde tem, vai buscar onde tem. Irmãos, quando se trata de salvação, não vai ter esse negócio de pai levar filho, de esposa levar marido, de filho levar mãe. Não. No céu só tem 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Ninguém vai subir na barra da saia de ninguém, ninguém vai subir na barra da calça de ninguém. Porque, pastor, o tempo de se levantar é hoje. Deus está dando a oportunidade para muita gente. Jesus está demorando. O que é demora para muita gente, para Deus é a oportunidade de tempo que Deus está te dando para você se arrepender e se voltar para Deus enquanto há tempo. O tempo de orar é hoje. O tempo de abandonar as coisas carnais, os atrativos mundanos é hoje. Jesus te chama hoje. Jesus te chama hoje. Porque, pastor, amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Dai. Ei, irmãs estão juntas, congrega junto. Talvez tenha até irmã de sangue, parentesco de sangue, mas na hora da salvação é individual. Quem buscou, quem se encheu, quem foi prudente, vai ao encontro. Quem ficou vivendo de forma relaxada, vivendo de forma negligente, não vai ter negócio de eu pegar na mão de ninguém e levar. Não vai ter negócio de ninguém ajudar ninguém. Porque quando se trata do arrebatamento da salvação, teve tempo suficiente para poder encher a lamparina. Teve tempo suficiente. Mas o problema é o que muitos estão fazendo com o seu tempo. É o que estão fazendo com o seu tempo. Porque hoje o problema é, na vida de alguns, eu vou falar uma verdade aqui, na vida de alguns é pouca oração, é pouco culto, é pouco
jejum, é pouco aleluia, é pouco glória a Deus. Então lá vai, aí é muita série, é muita novela, é muita rede social, é muito papinho com amiguinho, com amiguinha, é muito distração que está distraindo a muitos. O problema de muitos que é para poder inverter o valor: pouco Instagram, pouco Facebook, pouco série, zero, nada de série, novela, nada de novela. Irmãos, tem gente trocando e fazendo muito atrativos carnais, e os espirituais é pouco. É por isso que a igreja está caminhando para a morte. Não aguenta qualquer vento que o diabo sopra, que já se levanta e quer desviar e quer chutar o balde. E o que é isso, pastor? Falta de estrutura, porque é muita conversa fiada com quem não é para poder conversar. É muito Instagram, é muita série, é muito conversa fiada e pouca oração, pouca reserva. Mas em nome de Jesus, esta palavra vem de encontro para a igreja nesta noite, para dizer para alguém: se levanta, se levanta, volte. Dai, porque está se apagando. Tu quer ver um sinal que a sua lamparina está se apagando? Sai da sua própria boca o sinal. Me dá outro microfone, por gentileza. Sai da sua própria boca o sinal. O primeiro sinal que a sua lâmpada está se apagando é isso aqui, ó. Já não oro mais como antes. Glória a Deus. Já não oro mais como antes. Já não jejum mais como antes. Já não congrego mais como... Perdeu o prazer. Sinal que a sua lâmpada está se apagando e que a sua atitude já é de louca, é que da sua própria boca você já falou e tem falado: eu tenho lido muito pouco a Bíblia, já não tenho mais lido e estudado como antes, já não tenho mais vigiado como antes, já não tenho mais obedecido como antes. Isso é um sinal que a sua lâmpada está se apagando e que você está na qualidade de louca. E a qualquer momento o noivo vem, e quando o noivo vir, escute isso aqui: lá não vai levar bagagem. Como assim, pastor, bagagem? Nessa bagagem não vai negligência, nessa bagagem não tem adultério, nessa bagagem não tem mentira, nessa bagagem não tem pouquinho de oração, nessa bagagem não tem fornicação, nessa bagagem não tem relaxamento, nessa bagagem lá no céu não vai entrar com essa bagagem, mas lá vai. Se a bagagem tiver oração, vai entrar. Se a bagagem tiver jejum, vai entrar. Se a bagagem tiver vigilância, vai entrar. Se a bagagem tiver temor, vai entrar. Se a bagagem tiver temor, amor, paz, gozo, vai entrar. Se na bagagem tiver frutos do Espírito Santo, vai entrar, vai entrar. Esta noite é noite da gente abrir a mala, pegar a mentira, jogar pra fora, pegar a fofoca, jogar pra fora, pegar o engano, jogar pra fora, pegar o adultério, jogar pra fora, pegar o assédio, jogar pra fora, pegar tudo que não presta e jogar pra fora, e colocar o que, pastor? Coloca oração, coloca jejum, coloca vigilância, coloca oração, coloca, recebe. Alá, pai. Alá, pai. Subi a Deus. Abaiando o rei. E calabra-se. Mando rei, face. Canto no calabagashi. Miando comandagai. Diz o Senhor nesta noite para alguém: Labagatuiando rei. Te dei muitas oportunidades, te dei muitas chances, e hoje mais uma vez falo contigo. Cribiaste canto ré, de calabras tibiando ré. Se levanta, se levanta, se levanta, se levanta,
Se levanta, porque vai chegar um tempo que não vai ter mais tempo. E assim diz o Senhor: se afasta desta amizade, se afasta dessa rodinha, se afasta, porque o que eu tenho contigo é diferente. O que eu tenho contigo é diferente, e você sabe disso, diz o Senhor. Adora Ele, igreja. Palavra súbia. Olha, tem uma ordem hoje direta do céu. E qual é ela, pastor? Está na boca das prudentes. As prudentes vai pregar para as loucas, mas as prudentes aqui, elas vivem o que elas estão pregando. As prudentes aqui sustentam o que está pregando para as loucas, não somente na casa, mas do lado de fora. Elas vão sustentar o seu testemunho, porque não é sobre pregar, porque as 5 loucas também pregavam. Não é sobre profetizar e cobrar. Cobrar também as loucas cobravam. Não é sobre falar da palavra. As loucas também falavam. É sobre viver. Porque melhor do que profetizar é viver profecia. Melhor do que revelar é viver revelação. Melhor do que pregar é viver a pregação. Aí o negócio é diferente. Aí o negócio é mais gostoso, porque eu estou pregando e estou profetizando o que eu estou vivendo. Aí a mensagem da prudentes, das 5 virgens prudentes para as loucas é: vai. A primeira mensagem é não, porque muita gente não gosta de ouvir não. Mas quem é prudente tem azeite, tem mensagem de não também. Primeira mensagem é não dou. Segunda mensagem é vai. Aonde? Comprar. Vai comprar. Qual é o horário, pastor? Qual é o horário? 30. Tem mercado aberto meia-noite? Tem mercado aberto meia-noite? Ela sabe, as loucas sabem aonde tem azeite para poder buscar. As loucas sabem o caminho da onde tem. O problema aqui é porque ela sabe o que tem de fazer, o que tem que ter feito, sabe aonde tem que buscar, sabe o que tem que fazer, sabe aonde tinha que se consertar, sabe que tinha que orar, sabe que tinha que ter uma vida com Deus, sabe. As loucas sabem, mas o problema é que agora é meia-noite. Como é que vai comprar azeite se já fechou? E o que é isso, pastor? Tarde demais. E o Espírito de Deus falou no meu coração: uma hora a porta vai fechar, e quando você acordar e querer buscar, é tarde demais. Já se fechou a porta, não tem como mais comprar. É Deus dizendo para alguém: compre hoje, ore hoje, jejue hoje, se consagra hoje, trabalha na obra de Deus hoje, porque talvez a meia-noite pode chegar, e quando a meia-noite chegar na vida de alguém, a porta já se fechou e não vai ter mais como comprar azeite, não vai adiantar mais orar nem jejuar. Por quê, pastor? Porque a porta se fechou. Ei, Noé, prega a palavra, mas vai chegar um dia que a chuva vai descer, que a porta vai se fechar, e quem não deu ouvido vai ficar envergonhado.
A porta vai fechar. Ela sabe o caminho. Muitas virgens loucas dentro da casa de Deus sabem o caminho, conhece o caminho, mas está vivendo de forma relaxada. Não é porque eu tenho meus afazeres, é porque eu tenho minhas coisas, eu tenho minhas contas. Essa desculpa hoje está servindo só para você. Quando chegar meia-noite, acabou, é tarde demais. Vai descobrir que o tempo que teve, viveu a vida toda perdendo tempo, porque o tempo que teve para poder buscar não deu valor. E desculpa, quando chegar meia-noite não vai ter desculpa. O que vai acontecer, pastor? Que 5 prudentes vai desaparecer, e as 5 loucas vai dizer bem assim: mas eu estava no culto, estava, mas eu estava na Santa Ceia, estava, mas eu era membro, eu fazia parte de uma igreja que tinha CNPJ, que tinha pastor presidente, que tinha diretoria, que tinha secretário, que tinha tesoureiro, fez parte de uma denominação, mas Jesus vai vir buscar a igreja. Jesus vai vir buscar o órgão. Jesus vai vir buscar a igreja. E qual igreja que vai vir buscar? É essa mesmo, que já foi dito aqui, imaculada, que está se santificando, porque chegará meia-noite, aí se cumpre a palavra: quem é limpo, que se limpe ainda mais. É antes da meia-noite. Antes da meia-noite a palavra é: quem é limpo, que se limpe ainda mais. Depois da meia-noite, quem é sujo, que se suja ainda mais. Porque, pastor, tarde demais. O Senhor está dizendo para alguém nesta noite que o tempo de se limpar é esse. O tempo de santificar é esse. O tempo de renunciar é esse. O tempo de se entregar para Deus é esse. A hora é essa. E vou martirizar em cima disso, até entrar na sua mente, na sua cabeça. Não vai ter desculpa depois da meia-noite. Mas enquanto há tempo, diz a palavra, enquanto há dia, trabalhai, porque logo vem as trevas e já não pode trabalhar mais. O que é isso, pastor? Hoje a igreja é antes da meia-noite. Pode trabalhar, pode orar, pode pregar, pode fazer a obra, pode se encher, mas quando as trevas vêm, acabou, não tem mais jeito. Se foi, Jesus voltou, a igreja subiu e a igreja ficou para poder passar pela grande tribulação. Se hoje muitos não estão suportando as aflições que está passando, quem dirá se ter que passar pela grande tribulação? Está enrolado. Por isso que o tempo é hoje, igreja. Busque a estrutura de Deus hoje. E para correr para o final, o que me alegra é porque tinha 10 virgens. 5 é prudentes. Tem 5 loucas, mas também tem 5 prudentes. Tem 5 loucas, mas também tem 5 prudentes. Estão juntas e estão no mesmo ambiente. E ninguém quer ser louca, mas a atitude é de louca. Tem pregador louco? Tem. Tem pastor louco? Tem. Tem igreja louca? Tem. Tem crente louco? Tem. Mas para cada 5 loucos, tem 5 prudentes. É por isso que eu não posso generalizar.
A internet está atacando as redes sociais. Os fofoqueiros de plantão estão dizendo: tem pastor louco, tem pregador louco, tem irmã louca, tem igreja louca. Pode ter, mas tem pregador prudente, tem pastor prudente, tem igreja prudente, tem igreja que vela pela palavra, tem igreja que prega a palavra, tem igreja que vive a palavra. Para cada 5 loucos tem 5 prudentes. Ei, ainda tem igrejas compromissadas com o reino do céu. E quem são essas, pastor? É que prega, ei louca, se conserta, ei louca, vai buscar azeite, ei louca, se levanta, ei louca, faz alguma coisa, enquanto há tempo. Para cada louca tem um prudente para poder pregar. Para poder fechar o último versículo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. A porta se fechou. As 5 virgens loucas chegou tarde demais e diz: abre nós, Senhor, a porta. A Bíblia diz: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Tem muita virgem louca dizendo Senhor, mas por que diz Senhor e não faz o que o Senhor manda? Por que diz Senhor, mas não obedece o que Deus manda? Abre-nos a porta. Ao Senhor vai advertir: vigiai, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. É por isso que a vigilância e a prudência tem que fazer parte piamente da vida do cristão, irmão. Vigilância aqui dentro, vigilância do lado de fora, vigilância no cotidiano, porque nós não estamos servindo ao Senhor para a gente ficar aqui. Eu não sei você, mas eu estou lutando todos os dias para poder passar a eternidade com o Senhor. Porque não adianta só eu querer passar a eternidade com o Senhor se o meu comportamento é de louca. Louca dentro da casa, louca no trabalho, louca no cotidiano. Não. É prudente aqui dentro, é prudente lá fora. Quer passar a eternidade com Jesus? Então se comporta nessa terra como alguém que quer passar a eternidade com Ele. O Senhor falou comigo, sabe o que? E ainda eu estou estudando esta palavra. Eu não preguei nem a metade do que Deus me deu na minha sala, nem a metade do que eu escrevi aqui nesse papel, porque eu não consigo pregar olhando. Mas talvez em um culto de ensino, ou talvez em uma reunião, eu vou trazer isso aqui para a igreja, porque essa mensagem aqui é urgente. Essa mensagem aqui tem muita gente que diz que é trigo, com comportamento de virgem louca. Tem muita gente que está esperando, mas não ama o noivo. Vai ficar, irmãos. É tempo da gente se levantar. Se coloca de pé em nome de Jesus, senão eu vou voltar a pregar de novo. Tem muita gente se preparando para a faculdade, se preparando para o noivado, se preparando para o casamento, se preparando para o serviço, se preparando para poder visitar o amigo, mas não está se preparando ou está preparado para encontrar com o noivo. A advertência, alerta nesta noite para alguém neste lugar é: se desperta e esteja preparado. Oh, glória a Deus, aleluia. Ai, de calabra, de calabra, esteja preparado, servindo com amor. Se não tem amor no teu coração, enche o teu coração de amor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.